Por causa da vida e da pessoa de São Jerônimo, estudioso da Escritura, a Igreja dedica esse mês de setembro ao mês da Bíblia. Isso nos ajuda a pensar duas coisas: a importância de chegar a Deus através da palavra que Ele nos revelou e que está fixada na Sagrada Escritura, e os obstáculos para chegar a esse bem. Nós sabemos que todo tesouro pede esforço para alcançá-lo. Aliás, o próprio Cristo diz que quem quer buscar um tesouro deve procurá-lo, encontrá-lo, vender tudo para adquiri-lo. Pois bem, a Bíblia, para ser entendida, para não ser fonte de contradição com a fé, precisa ao menos de 3 suportes. Por ser um livro antigo, um livro de muitos milênios, ela precisa da história. Quem não conhece a história não entende perfeitamente ou corretamente os textos da Bíblia. A Bíblia precisa também de letras, ou seja, de linguística, de estudos sobre textos, já que Deus quis fixar por palavras aquilo que Ele tinha no coração, na mente, aquilo que Ele queria nos comunicar. A ideia de Deus, a noção de Deus, o conhecimento de Deus, nos veio através da escrita e fonte da tradição oral dos apóstolos. E por fim, entre nós e um texto, seja ele qual for, há uma distância a ser estabelecida. E essa distância só pode ser estabelecida se nós aceitarmos que todo o texto deve ser interpretado. Ou vou dizer pior, que não existe a interpretação de um texto, mas haverá sempre muitas interpretações de um texto. Algumas são corretas, outras não, mas haverá sempre uma pluralidade de interpretações. Por isso, quem se aproxima da Bíblia, primeiro a fé, a vivência da igreja como aquela que recebeu a Bíblia e a conduz consigo, anunciando-a. Mas também essas 3 ciências que estão hoje cada vez mais dispostas a conversar com a Bíblia. A história, em particular a história antiga, recorrer aos contextos em que os textos foram escritos e para quem falaram, e sem dúvida nenhuma continuam falando hoje a novos contextos históricos. Conhecer a língua da Bíblia. Há muitos católicos que têm medo de pensar que para conhecer a Bíblia pode-se dispensar o grego, pode-se dispensar ao menos o conhecimento de algumas palavras chaves, como agape e tantas outras palavras importantes para Jesus e para nós. E por fim, falo da filosofia para falar de hermenêutica, isto é, saber de que maneira eu posso aproximar os textos do que estou pensando e aproximar a minha mente dos textos sem destruir os textos, sem distorcer os textos e sem fazer algo que talvez seja uma das doenças mais evidentes no mundo de hoje, o fundamentalismo. Quando eu insisto em pensar que uma tradução da Bíblia ou uma tradução de qualquer livro sagrado seja a resposta que Deus tem para nós. Eu gostaria de citar sobre esse assunto um texto dos muitos textos que a Escritura tem sobre esse assunto. Nós estamos lá no Evangelho de São Lucas, o 3º Evangelho, estamos no fim desse Evangelho, quando Jesus ressuscitado entra em contato com os apóstolos. E o que nós notamos? Nós notamos assombro, nós notamos estranhamente que eles não o reconhecem imediatamente, e mais ainda, com mais prazer ainda, notamos que Jesus agora é plenamente interpretador da própria palavra como um todo, do Gênesis até o Apocalipse. Ao que dizemos sempre com certeza, os apóstolos estão interpretando. O ressuscitado é a plenitude da revelação de Deus. Por isso Jesus, que sempre o pudera, agora de fato, se vocês forem para o capítulo 24, para a última unidade, entre os versículos 36 e 53, vocês vão encontrar uma palavra, um versículo que diz assim: abriu-lhes então a inteligência para que compreendessem as Escrituras. Abrir a inteligência significava para Jesus que eles agora tinham que percorrer nele, no seu espírito, na sua história, na sua chave de interpretação, tudo aquilo que fora revelado antes. Será o genial São Paulo que vai escrever, junto com São João, ambos vão dizer a mesma coisa, que tudo que existira antes só pode ser devidamente compreendido nele. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 e 2, São Paulo insiste nisso. Não havia nada antes que fosse mistério obscuro. Somente com Cristo esse mistério obscuro da revelação tornou-se claro, o que não quer dizer que não deva ser interpretado. Tornou-se definitivo. Sabemos onde buscar a fonte para compreender as Escrituras. Será o Evangelho de São João a dizer, no prólogo, ali no versículo 18, ele vai dizer isso: ninguém jamais viu a Deus. Quem nos revelou foi o Filho que está no seio do Pai.
Com isso ele diz que o cristianismo só tem uma hermenêutica, que é Jesus Cristo. No entanto, em cada século, em cada tempo, precisamos de chaves para chegar à mente de Jesus, para chegar àquilo que Jesus quer que compreendamos da sua Escritura. Além da assistência que o Espírito Santo dá a quem quer compreender, seja ele cristão ou não, nós somos munidos de uma razão natural capaz de perguntar-nos quais são os efeitos da verdade plena que continua a se desenvolver e a crescer com os séculos e os milênios, até que à sua volta, definitivamente, tudo fique claro, nada mais seja parabólico, metafórico ou obscuro. Por isso, é muito importante no mês da Bíblia perguntar-se que esforços eu tenho feito para compreender melhor a Bíblia. Basta lê-la? Não, lê-la é muito importante, não posso compreender aquilo que não li. Aquele texto que eu não tenho contato pessoal, ouvi de falar sobre ele, ele não me leva a estudá-lo. Mas é preciso, caro amigo, pensar que um texto tão bonito, tão decisivo, até para entender a história da humanidade, a arte que nós desenvolvemos nesses séculos todos, passa pela Bíblia, passa pelas figuras, imagens e histórias da Bíblia. Mas pense do outro lado, pense nos equívocos que um texto mal lido, sendo ele texto sagrado, normativo, pode causar a uma sociedade. Pense na violência de quem lê a Bíblia sem entender de fato o que ela comunica. Quanto se pode fazer mal à palavra de Deus, a si mesmo e à sociedade, não ter o espírito daquilo que a Bíblia quer dizer. E esse espírito, repito, precisa de uma mente aberta, de uma mente que queira conhecer, de uma mente que aceite a viagem ao passado que o texto bíblico oferece e, ao mesmo tempo que voltamos ao passado, projetamos o futuro a partir do presente. Eu leio hoje algo que ocorreu em vista daquilo que virá, já que o Cristo mesmo nos disse na Escritura que ele vai voltar, isto é, que ele ainda vai colher todos os frutos do plantio por ele iniciado e plenamente iniciado na sua morte e ressurreição. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e pela intercessão de São Jerônimo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.